que você faz, tudo que você escreve, tudo que você propaga é com base em princípios, princípios bíblicos. O que a Bíblia diz? Como conduzir pessoas, por que conduzir pessoas. Então, princípios são a base para o ministério. É verdade. E eu acredito assim, que é uma dos pilares desse livro que eu falo, que quando a gente vive em função de estrutura e não de princípios, você se perde e se distrai no meio da caminhada. Por que isso? Porque a gente precisa entender que os métodos, eles são mutáveis, princípios são eternos e cabíveis em todas as culturas. É bem diferente. A estrutura, ela muda com a mudança cultural, com a mudança do tempo. Mas princípio é aquilo que meu avô passou para o meu pai passou para mim, e eu passo para o meu filho. Quando você pega princípios pautados na palavra de Deus, sua vida é norteada e focada. Vidas focadas chegam a portos seguros. Exatamente. E o princípio, ele determina o que é certo e o que é errado, Isso né? é verdade. A gente estava falando sobre relativismo. Uhum. As pessoas estão relativizando a verdade no nosso tempo de hoje. Mas quando você se atém ao princípio, é mais fácil a gente discernir. Eu vou mais, Jéssica. Se você pensar assim, no mundo, né? Eu acho que no início da década de 90, você começou os sociólogos chamaram o mundo de modernidade líquida, a liquidez da modernidade. E com a liquidez da modernidade, entrou no cenário um filósofo chamado Jacques Derrida. E ele defendeu a ideia da desconstrução das instituições que ele chama de instituições consolidadas, mas retrógradas, que ficou no passado, deram certo, mas no novo tempo elas não dão certo se elas não se reinventarem. Ele defendeu a desconstrução de todas as instituições, inclusive as denominações. E aí eu fiquei pensando, pode até ele ter razão naquele sentido, mas uma coisa aconteceu, né? E que ele pode não considerar, mas eu considero muito, que é aqui que vocês estão, né? Vocês são uma geração que veio depois de mim, porque eu sou a geração X, certo? Então, mas vocês conseguiram entrar numa nova geração, que eles chamam de geração Y, e essa geração conseguiu se manter com princípios consolidados. Então, vocês não se desintegraram por causa da modernidade líquida. Vocês permaneceram inabaláveis por causa dos princípios. Né? Os princípios. E a Bíblia é fantástica, inclusive para falar de finanças. Né? Então, é verdade. Não é separado, né? Princípios e finanças, por exemplo. A gente pode pegar a base bíblica, né? Com princípios e valores estabelecidos na palavra de Deus e trazer para a nossa gestão financeira. Eu digo que a Bíblia é um livro completo, inclusive citando dicas de investimentos, gestão, dívidas, né? Quando eu devo emprestar dinheiro, quando eu não devo, para quem. É fantástico, né? Eu tô rindo, sabe? Porque assim, gente, esses dias a pessoa me perguntou assim, vive na minha casa, é quase uma filha de coração, a Juliana Natiara, né? E aí ela disse, pastor, o senhor empresta dinheiro para todo mundo? Eu falei, não, eu quase não empresto dinheiro, né? Quando eu empresto dinheiro, bom, é uma coisa que eu aprendi no decorrer da vida. Assim, às vezes perguntam assim, você tem dinheiro para me emprestar? Falei, não tenho. Aí, assim, lá em casa a gente pergunta assim, mas eu tenho dinheiro? Eu falei, não. Ela perguntou se eu tenho dinheiro para emprestar. O que é dinheiro para emprestar? É um dinheiro que não vai me fazer falta, é um dinheiro que está disponível para aquilo ali. Se eu tenho dinheiro e eu empresto, mas eu tenho planos para aquele dinheiro, eu vou sofrer e vou desgastar o relacionamento. Então eu digo assim, não, eu tenho dinheiro, mas ele não está disponível para emprestar. Então até para você emprestar, você tem que planejar, porque se você não planeja, você se arrebenta. Exatamente. Então, uma das coisas que a Bíblia diz é assim, não tomarás emprestado e emprestarás. Mas quando que eu vou emprestar? Quando eu tenho uma previsão orçamentária doméstica para poder socorrer aquela pessoa. Se ela vai me pagar e não me pagar, eu não vou sofrer. Exatamente o que a gente pensa, pastor. Não é que você vai deixar de ajudar, mas você ajuda de acordo com a sua capacidade, porque depois, que nem você disse, desgasta o relacionamento, vai que a pessoa não paga, vai fazer falta no seu orçamento e gera um problema, né? Verdade. Esse dia eu tive uma experiência fantástica.
Há muito tempo atrás eu emprestei um valor significativo para uma pessoa. Mas eu emprestei, eu decidi emprestar. Aquela pessoa queria ir para Israel comigo e ela estava sem dinheiro e eu dispunha do dinheiro e eu emprestei aquele dinheiro. Mas a vida dela desandou nos negócios. O empresário, né? Estou falando que nós somos muito transparentes com eles. E aí eles não puderam pagar. Eu nunca precisei cobrar, porque eu emprestei consciente. Então, nunca cobrei, nunca teve prazo para me pagar. E, gente, já se passaram, eu acho que foi a minha primeira viagem para Israel. E aí, de repente, assim, eles me procuraram, assim, e vieram me pagar aquele dinheiro. E eu fiquei surpreso, assim, meu Deus, eu não esperava receber. Ou seja, vai ter bom, né? Foi, Uma surpresa boa. Mas eles vieram me pagar, assim, num valor 4 vezes ou 5 mais do que eu emprestei, porque levaram em consideração juros e tal. Eu falei, gente, não precisa, não, nós fazemos questão e tal. Então, essa paz e esse milagre, esse retorno vem quando no seu coração não existe aquele sentimento negativo. Para que eu emprestei? Fulano me deve e não paga. Fulano me deve estar viajando. Fulano me deve comprou o carro novo, apareceu. Que coisa. Então, esse tipo de juízo acaba traindo para você um sentimento ruim e você acaba desfrutando de uma maldição desnecessária na sua vida. Está entendendo? Exatamente. Então, é isso que eu falei. Então, se você vai emprestar contando que vai receber, não empreste. E o interessante é assim, existem os princípios. Quando você quebra esses princípios, ele te quebra. Porque você deu margem para o nosso inimigo agir. É verdade, gente. E ele é legalista, né? Se você deu legalidade... É desse jeito. Sadraque está afiado no estudo sobre isso. Mas você sabe o que é o seguinte? As pessoas não gostam que a gente espiritualize essa conversa, né, gente? Mas tem que espiritualizar, porque assim, se a Bíblia diz que existe um demônio chamado Mamon, ok? Se é Mamon, então ele tem um domínio sobre finanças. Para esse Mamon não legislar, certo? Na minha área financeira, eu tenho que ter uma vida regida por princípios, porque a Bíblia diz que maldição, né, sem causa não pega. Então, eu sou abençoado por Deus se eu vivo uma vida baseada no princípio. Aí, nesse princípio, não existe interferência espiritual, nem mesmo social. Por quê? Porque você está pautado em cuidados que nós chamamos de todo princípio traz discernimento e bom senso. Não tem jeito. Todo princípio. Então, quando você fala, eu quero ter discernimento. Gente, discernimento não é um negócio assim sobrenatural. Discernimento é a manifestação da obediência do princípio. Perfeito. Exato. Ande no princípio e você evitará danos em áreas da sua vida. Eu lembro que quando a gente estudava as 4 leis espirituais, ele começa com uma frase que eu uso até aqui no Vida de Valor, que é assim como existem leis que governam o universo, por exemplo, a lei da física, se eu soltar uma coisa que ela vai cair, é gravidade, né? É natural. Existem leis espirituais que governam o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas e também com as finanças.